Muito bem, irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, e eu quero ler com os irmãos o Salmo 131. Salmo 131. Se a pessoa ao seu lado aí estiver sem Bíblia, deixa ela fazer uma leitura contigo aí, compartilha. Salmo 131. Eu estou com a NVI, possivelmente você tenha uma outra versão. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, os salmos de 120 a 134, eles são conhecidos como cânticos de peregrinação ou cânticos dos degraus. E eles eram cantados, entoados, recitados, quando o povo de Israel, as tribos de Israel, subiam a Jerusalém para a celebração das festas anuais. Quando a gente vai lá para os livros da lei, nós temos algumas festas que foram estabelecidas como estatuto perpétuo. Então o povo de Deus, em determinados momentos do ano, subiam a Jerusalém. E enquanto eles estavam indo na direção do templo de Jerusalém, eles estavam citando esses salmos, eles estavam refletindo na sua história, de tudo aquilo que Deus tinha feito nas suas vidas. Há 3 festas que foram estabelecidas como estatuto perpétuo. Há outros encontros, em outros momentos, mas essas 3 festas eram estatuto perpétuo. O povo de Israel se lembrava, e até hoje se lembram dessas festas. A primeira delas era a Páscoa. A Páscoa que representava para eles a libertação do Egito. Eles estiveram escravos por mais de 4 séculos e Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão. Deus disse para Abraão que faria dele uma grande nação e que a sua nação abençoaria todas as famílias da terra e que, através da sua nação, as nações seriam abençoadas. O apóstolo Paulo, quando interpreta esse texto de Gênesis 12, em Gálatas 3, ele diz que o descendente é Cristo. Então a promessa se cumpre em Jesus, e a descendência de Abraão vai se multiplicando para no Egito, e Deus se lembra da aliança que havia feito com ele, e quando o povo clama ao Senhor, Deus ouve a oração, envia o libertador e tira o seu povo do cativeiro. Quando Deus está anunciando a última praga, Ele diz: olha, vocês vão pegar o sangue do cordeiro, de um animal, e vai colocar no umbral das portas de vocês. Quando a destruição vier sobre o Egito, eu vou poupar aqueles que estiverem debaixo do sangue. E assim foi feito. O povo de Israel foi preservado, Deus tira esse povo, e Deus estabelece agora uma festa, uma celebração para sempre. E é interessante que Deus estabelece uma refeição, não é? É muito precioso isso. Para marcar essa obra de libertação, essa obra tão poderosa, Deus colocou alimentos para eles. Da mesma forma, quando nós nos lembramos da libertação em Cristo, Jesus também estabeleceu uma refeição, um memorial daquilo que Ele fez em nosso lugar. Também, ao subir, as tribos, ao subirem para Jerusalém, elas se recordavam do período da peregrinação no deserto. Portanto, elas celebravam a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas.
e estavam ali louvando a Deus, porque durante todo aquele período do deserto o Senhor preservou aquele povo. O Senhor, durante o dia, colocava ali uma coluna de nuvem para que eles pudessem andar debaixo daquele calor. Quando a nuvem se movia, era para andar. E durante a noite, uma coluna de fogo, viabilizando aquele povo viver em temperaturas muito baixas pela madrugada, à noite e à madrugada. Também, quando eles passaram por situações de falta de água, a Bíblia diz que o Senhor fez jorrar a água da rocha. Quando eles começaram a duvidar da provisão de Deus, a palavra do Senhor diz que a cada dia o Senhor mandava um maná, o alimento necessário para que eles pudessem estar ali sendo sustentados durante aquele período. Quando você lê, por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, você vai ver o que Deus fez durante o deserto, como o Senhor preservou as sandálias, as vestimentas, mostrando que Ele é o Deus, um Deus consequente, o Deus que tira do deserto, o Deus que tira da escravidão, é o que sustenta a gente no deserto. E por último, também como estatuto perpétuo, eles deveriam celebrar o Pentecostes, os primeiros frutos da terra. Quando eles entram na terra da promessa, a Bíblia diz que eles começam a comer as novidades da terra e naquele dia o maná cessou. Primeiros frutos. Então, amados irmãos, enquanto eles subiam para Jerusalém, eles cantavam esses salmos, eles se lembravam da história, eles celebravam aquilo que Deus tinha feito em suas vidas. Nestas celebrações, Israel se lembrava do Deus libertador na Páscoa. Primeiro, Israel conhece o Deus libertador, para depois reconhecê-lo como Senhor e aprender a se relacionar com Ele. Primeiro o Evangelho nos liberta, depois o Senhor nos ensina a andarmos com Ele em resposta de obediência e adoração. Deus não deu os 10 mandamentos para eles antes da libertação, dizendo assim, olha, decorem aí, se vocês estiverem bem afiados, eu vou arrancar vocês aí do Egito. Não, primeiro Ele faz isso. Primeiro Ele liberta o seu povo, depois Ele dá leis para que eles pudessem se relacionar com o Senhor. A obra de Deus na minha e na sua vida começa primeiro com a libertação em Cristo Jesus. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É aqui que tudo começa. Romanos 6, 22, Paulo diz, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Começa com a libertação. Então eles subiam, as tribos subiam para se lembrarem do Deus libertador, se lembrarem do Deus provedor, que cuidou deles no deserto, se lembrarem da generosidade do Senhor, cumprindo as suas promessas. Ele prometeu uma terra, e Ele colocou esse povo na terra, e nessa terra eles comeram as novidades daquilo que Deus havia prometido, uma terra que mana leite e mel. Então vejam, irmãos, ao refletir nessas realidades, trazendo à sua memória os grandes feitos de Deus, Davi compôs esse salmo, no qual aprendemos princípios espirituais que são importantes e que são aplicáveis à nossa jornada da vida cristã. Vejam como é que ele começa o salmo, Senhor. Ele chama Deus de Senhor. Ele reconhece a soberania de Deus e diz, meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Há uma relação entre coração e olhar, não é? Muito interessante isso na Escritura, porque quando Deus transforma o nosso coração, nós passamos a enxergar a vida de outra forma. Quando Jesus se torna o centro da nossa vida, nós temos uma outra visão da vida, de todas as conexões da nossa vida. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Percebam, queridos, ele está subindo para Jerusalém. Ele está se lembrando de que ele só faz parte do povo de Deus porque Deus os libertou do Egito. Ele está se lembrando que mesmo no deserto há um Deus que provê na sua vida e nas nossas vidas.
Ele está se lembrando de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E diante disso, ao estar extasiado e maravilhado com os feitos de Deus, com a grandeza de Deus, ele olha para a história e diz assim: não há nada tão importante aqui para mim. Eu não ando à procura de coisas demasiadas maravilhosas para mim, porque o meu olhar está no Deus eterno. Todas as minhas fontes estão no Senhor. Tudo que eu preciso, eu sou suprido nele. Não há nada que esse mundo perverso, desconectado de Deus, possa me oferecer tão grande, capaz de satisfazer a minha alma, do que aquilo que Deus provê. É isso que ele está dizendo. Não é soberbo o meu coração, os meus olhos não andam à procura de coisas maravilhosas que vão acabar aqui, que vão terminar aqui, quando ele reflete na ação de Deus, que tem impactos para a eternidade. Ele começa a olhar para esse mundo de uma maneira, de uma perspectiva completamente diferente. Louvado seja Deus. Davi não está gastando tempo, a sua energia, a sua atenção naquilo que é passageiro, efêmero. Mas ele está cheio, o coração, a alma está lotada, alegre, satisfeita naquilo que é eterno, naquilo que Deus fez para tornar Israel seu povo, daquilo que Deus fez em Cristo Jesus para nos fazer a sua igreja. Por isso, amados irmãos, não há nada nesse mundo que possa capturar o nosso coração com mais intensidade do que aquilo que Jesus fez na cruz, do que aquilo que Ele nos oferece pela graça de Deus, daquilo que o Espírito Santo pode gerar em nós de alegria, de plenitude. Ele mesmo, o mesmo salmista diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Não ando procurando coisas maravilhosas para mim aqui nesse mundo perverso, passageiro, efêmero, que está sendo entesourado para fogo. Já parou para pensar que tudo aqui vai queimar, meu irmão? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Veremos o Senhor assim como Ele é. A maior glória do céu é ver o Senhor como Ele é. Davi diz: o meu coração satisfeito em Deus não é seduzido pelas falsas esperanças desse mundo, não ando atrás de coisas demasiadamente maravilhosas para mim, aqui nesse mundo. Segundo lugar, podemos aplicar dizendo também que o coração satisfeito em Cristo vive o descanso que só a presença de Deus pode nos oferecer. Há uma figura que ele usa aqui, uma imagem que é muito preciosa. Vimos aqui nessa manhã uma criança. Imagine essa criança recém-amamentada. Você já viu? Óbvio que já viu, né? Primeiro você já protagonizou essa cena, né? Já parou para pensar que o Érico, desse tamanho, ele já foi uma criança, que foi amamentado. Todos nós, tem uns grandes aí também. Você já foi amamentado. Você já foi protagonista dessa cena, mas talvez você tenha uma memória mais recente do seu filho, da sua filha, sendo amamentado, amamentada. Querido, depois que essa criança é amamentada, ela parece que vai entrar em êxtase, vai virando o olhinho para trás, né? Meu amigo, você pode oferecer o que for, Kinder Ovo, né? Ela vai pegar só o brinquedinho, vai jogar fora o chocolate, ela está saciada. Sabe quando você sai de uma feijoada, né? Aquela completa, não é aquela meia boca não, aquela completa, né? Com laranja, com couve, com tudo que tem direito, menos aquilo que você bebia antes. Agora você foi liberto, né? Agora vem com uma limonada, né? Pura, né? 3 gotinhas de adoçante. E aí, meu irmão, você sai daquela feijoada completa, aquela bonita mesmo. Aí o João Carlos fala assim: pastor, tem um churrasco aqui em casa. João, está de brincadeira comigo, né?
Pastor, aquela argentina, né? Aquela picanha que você sabe qual que é, né? A gente já ouviu falar, né, irmão? Né? Irmão, depois de uma feijoada, vai me convidar para churrasco. Eu vou agradecer, meu irmão, não vou nem passar perto da sua casa. Né? Querido, quando você está saciado, né? Quando você está alimentado, pleno, satisfeito, não há nenhuma oferta que possa remover você. Davi está dizendo, a minha alma agora, eu estou subindo para celebrar, eu sei quem eu sou livre no Senhor, eu sei quem eu sou suprido pelo Senhor no deserto, eu sei quem eu sou alguém que anda debaixo das promessas de um Deus que é fiel a si mesmo, Ele é fiel a Ele mesmo, ao seu nome, à sua glória, às suas promessas. Diante disso, sabendo quem eu sou e que eu tenho nele, a minha alma agora é como uma criança que acabou de ser amamentada, ela está satisfeita. Não há nada que possa mais seduzir, eu estou alimentado, Cristo é o meu alimento e eu posso descansar nele. Louvado seja o nome do Senhor. A criança recém-amamentada, ela manifesta contentamento e ela também pode descansar, porque ela ainda está no colo, ela ainda está guardada nos braços da sua mãe. Esse é um lugar de segurança, esse é um lugar de descanso, esse é um lugar de proteção, é assim que nós estamos debaixo da mão forte do Senhor. Jesus chega em Jerusalém e fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quiseste. Eu já vi essa cena, porque eu sou da roça. Talvez você já tenha visto. Pintinho escondido, gavião lá em cima, não enxerga ele lá embaixo. É assim que Deus quer fazer com a sua vida. Protegendo, guardando, e Ele faz isso no sangue de Jesus. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, que a nossa vida está guardada, está escondida com Cristo em Deus. Esse é o único lugar de segurança para mim e para a sua vida. O único lugar de segurança é escondido debaixo do sangue de Jesus. Não, pastor, eu quero me mudar daqui, eu quero ir para a Europa, quero ir para um lugar seguro, tranquilo. Eu vou dizer uma coisa para você, a grande tribulação vai ser mundial, tá? Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus, querido. Vem tempos de grande tribulação sobre a história. Breve Jesus vem para levar a sua igreja. E o único lugar seguro para mim e para você é debaixo do sangue de Jesus. De uma aliança que Deus faz conosco, com o pecador que se arrepende e se sujeita a Cristo, no sangue de Jesus. Estando plenamente satisfeita e saciada em Cristo, o salmista diz, e aplicando a nós, a minha alma descansa nos braços de Jesus. Veja o que ele diz, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Aleluia. Só há descanso na presença de Deus, querido. Só há descanso na presença de Deus. Esse mundo quer imprimir em você uma agitação, uma inquietação, que não cabe para nós, porque nós somos filhos amados em Cristo Jesus. A nossa identidade já foi definida. Nós não obedecemos para ser aceitos, nós já fomos aceitos em Cristo, obedecemos em resposta de adoração. Os mandamentos não são penosos, diz João, porque agora nós estamos em Cristo, agora nós temos prazer em obedecer, em adorar e em servir, mas nós não somos aceitos porque servimos, nós servimos porque fomos aceitos no sangue de Jesus. A nossa alma descansa. Ele diz, sou como uma criança recém-amamentada. Fique com essa imagem, a criança recém-amamentada, dando cabeçada para trás. E a gente que é pai pela primeira vez, encontra esse menino numa rota, você não dorme, né?
Você acha que ele vai morrer sufocado, né? Do terceiro filho em diante, eu não tenho 3, né? Mas do segundo em diante você dá uma relaxada, né? Não vai morrer não, vai, ora para o lado, vira para o outro, né? E aí o pai está ali, geralmente o trabalho é do pai, né? A mãe amamenta e dá para o pai, e ele não ouve o arroto, a mãe ouve de lá da cozinha, já rotou não, não rotou não, né? Enquanto não sai aquele, você não descansa, né? E essa criança está ali, alimentada na presença do Senhor, que a sua alma possa descansar em Jesus. Ele é o teu socorro, Ele é o teu Salvador, louvado seja Deus. Terceiro e último lugar, o coração satisfeito em Cristo deposita integralmente a sua esperança no seu Redentor. Veja o verso 3, põe a sua esperança no Senhor. Ele está com a memória ativada, ele está com a mente cheia dos feitos de Deus, se lembrando da Páscoa, se lembrando do tabernáculo, se lembrando do Pentecostes. E ele diz, a nossa esperança está no Senhor. Quando nós estávamos escravos do faraó, oprimidos, quem nos tirou foi o Senhor. Quando nós peregrinamos 40 anos no deserto, quem nos supriu foi o Senhor. Quando nós entramos na terra que Ele prometeu, quem fez aquela terra frutífera foi o Senhor. Por isso a nossa esperança está nele. A nossa confiança está colocada nele. E nesse mesmo contexto, no Salmo anterior, no Salmo 130, ele diz o seguinte, versículos 7 e 8, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel. Por quê? Pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Aleluia! Plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Plena redenção. A Bíblia diz que Jesus pode salvar totalmente os que se chegam a Deus por meio dele. Amém, querido? Então, amados, ao subirem anualmente ao Templo de Jerusalém para a celebração das festas, os verdadeiros adoradores do Deus de Israel deveriam expressar a sua gratidão e o seu contentamento no Senhor. Eles receberam dele a libertação da escravidão. E a Páscoa, ela foi Jesus, ele é crucificado enquanto os judeus celebravam a Páscoa. A Páscoa para nós é a libertação em Cristo Jesus. O tabernáculo, eles estavam se lembrando do sustento na sua peregrinação. Para nós significa o cuidado diário de Deus. Jesus nos ensinando a não andarmos ansiosos de coisa alguma, porque o Senhor supre aquilo que nós necessitamos, e nós podemos confiar e descansar nele. Nós celebramos na Páscoa a morte de Jesus, celebramos a sua ressurreição ao terceiro dia, no Pentecostes celebramos os primeiros frutos, o derramamento do Espírito Santo para os primeiros convertidos ali, e nós estamos também louvando ao Senhor, porque ao ouvirmos o Evangelho e cremos no Evangelho da salvação, Efésios 1, 13 e 14, nós somos selados com o Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes e que está presente na igreja. Eles então subiam para se lembrarem da libertação, se lembrarem do cuidado no deserto, se lembrarem da generosidade de Deus do Pentecostes. Amém, querido? Duas aplicações antes de nós participarmos dessa mesa, antes de nós comermos e bebermos, comermos o pão, bebemos o cálice em memória daquilo que Jesus fez, para fazer de nós o seu povo, para fazer de nós a sua igreja. Em primeiro lugar, o seu coração está satisfeito em Cristo, por quem Ele é e por sua obra perfeita na cruz em seu lugar, ou anda à procura das falsas esperanças desse mundo? O salmista, ele diz, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não ando atrás de coisas demasiadamente grandes nesse mundo, para mim, aqui nessa terra. A minha alma está satisfeita no Senhor, o meu coração está contente. Contentamento
é algo que precisa ser aprendido e desenvolvido na nossa vida. Por isso que Paulo diz, aprendi a viver contente. O coração pecaminoso, a tendência dele é pela murmuração, é pela ingratidão. Por isso que contentamento é um aprendizado. E à medida que nós crescemos em Cristo, nós ficamos mais satisfeitos no Senhor. E Deus é mais glorificado, como diz John Piper, quanto mais nós somos satisfeitos nele. O salmista está dizendo, quando eu subo para celebrar essas festas, não há nada que importa nesse mundo para mim. Paulo diz isso em Atos 20, 24, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu cumpra o propósito de Deus. A minha vida agora é para o louvor da glória do Senhor. Ele me comprou, Ele me libertou, Ele me selou com o Espírito Santo. As falsas esperanças desse mundo vão acabar. João diz assim, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Segundo lugar, Cristo tem sido o seu descanso. Tal como a criança recém-amamentada encontra descanso nos braços da sua mãe. Como é que você tem andado, meu irmão? Você é um discípulo de Jesus, resgatado pelo sangue dele, comprado pelo sangue dele, selado com o Espírito Santo. A sua vida está nas mãos do Senhor. Você pode a cada dia lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. E a pergunta que nós precisamos fazer a cada dia é a mesma pergunta do salmista no Salmo 42. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Você está amamentado, você está saciado, satisfeito em Cristo, descansa nele. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes nos deu graciosamente, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. O mais difícil, Deus já resolveu na minha e na sua vida. O impossível Deus fez. O impossível é pegar um coração impenitente, duro, rebelde, e trazer agora um novo coração, operar um novo nascimento. Nos dá uma nova disposição espiritual, de rendição, de adoração a Cristo. O pior já foi feito. O nosso maior problema não é financeiro, não é saúde. O nosso maior problema é que nós nascemos separados de Deus. E se morrermos assim, essa separação será eterna. Mas Deus entra na história por meio de Jesus e paga a nossa dívida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se em Adão nós fomos desconectados, em Jesus nós somos reconciliados. Só em Jesus. Deus já fez isso. E aí, com as coisas desse mundo que dizem respeito ao tempo, ao sustento, nós ficamos angustiados, desesperados. Por quê? Deus é quem cuida de mim e de você. E aí eu quero terminar com Isaías 49, versículos 14 a 16. Você olhou para essa figura de ternura, de uma mãe amamentando. Talvez a sua mente foi lá atrás, irmão Juba aí está perto da mãezinha dele, se lembrando, né? Tempos remotos. Mas aí, querido, até essa figura pode falhar. Até essa realidade pode falhar, fracassar, porque o homem é pecador. Mas veja o que Deus diz. Isaías 49, 14 a 16. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. A pergunta do verso 15, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É difícil? É difícil? É impossível? Não. Por várias questões, até mesmo questões de saúde. O texto continua, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Sua vida está gravada nas palmas das mãos de Jesus.
E ele falou assim: ninguém pode arrancar você das minhas mãos. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Confia nele, querido. Confia no Senhor. Que nessa manhã a nossa alma possa descansar, porque ela está saciada em Cristo Jesus. Se Jesus é o seu alimento, você pode descansar, querido. Se Jesus é o seu alimento, o pão vivo que desceu do céu, se você crê nele, você é satisfeito nele, você é saciado nele, você pode descansar nele, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar, querido? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Talvez você entrou aqui dizendo: eu preciso desse descanso. Eu preciso desse descanso. Jesus falou assim: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Promessa de Jesus. Mas ele não promete somente alívio, ele vai além. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era uma peça de madeira que unia dois animais para ararem juntos. Jesus está dizendo: eu quero andar do seu lado. Aprendam de mim. Não somente vinde a mim, mas aprendam de mim. Eu vou ensinar você, eu vou guiar você. Eu quero ser o Senhor da sua vida. Ser cristão é viver sob a liderança de Jesus. É ser guiado por Ele, é viver sob o senhorio dEle. Não é somente ter informações sobre Ele, é se render a Ele. E não é aprender só sobre Ele, Ele fala assim: aprendei de mim. Ele vai ensinar você. Se você quiser andar com Ele, Ele vai ensinar você o caminho que você vai andar, que será um caminho eterno. Abra o seu coração. E aí Jesus diz assim: encontrareis descanso para as suas almas. A sua alma precisa descansar. E ela só descansa no Senhor. Ela só descansa naquilo que Jesus fez. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. A igreja está em oração. Talvez é nessa manhã que o Senhor reservou para você entrar nesse descanso. Há um repouso para o povo de Deus, diz a Escritura, mas hoje nós já desfrutamos desse descanso em Cristo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o qual ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem pode nos separar do amor de Cristo? É assim que você vive na história? Com a consciência do amor pleno de Deus, que nele há plena redenção, a sua vida já está segura nas mãos de Jesus. Assim como os judeus se refugiaram no sangue daquele cordeiro apontando para a cruz, você já está debaixo do sangue de Cristo, guardado, escondido, protegido. Se ainda não, hoje é dia de você dizer: Senhor, eu quero viver nesse esconderijo, no esconderijo do Altíssimo. Quero viver debaixo das asas do Onipotente. Quero dizer do Senhor: Tu és o meu Deus, em Ti eu descanso. A igreja está em oração. Eu quero orar por você. Alguém nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu quero receber o Teu perdão, a salvação e o descanso da Tua presença. Se você deseja, onde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Alguém nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu Te recebo pela fé como meu Salvador e Senhor. Se você deseja, fique de pé no seu lugar, ou erga uma de suas mãos. Eu quero orar por você agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai amado, obrigado, Senhor, porque no Senhor nós descansamos. Obrigado porque nessa manhã teremos agora a oportunidade de participar da mesa, de comermos esse pão que representa o corpo de Cristo, que foi entregue em nosso lugar, de bebermos o cálice que representa o sangue que nos lava de todo o pecado, o sangue de Jesus, do Cordeiro sem mácula, sem defeito, que foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado na cruz do Calvário. E ao comermos, ao bebermos, Senhor, que a nossa alma seja satisfeita, seja tomada de alegria, de gratidão, de contentamento, Senhor, porque não há nada que esse mundo possa oferecer-nos
que chegue perto desse descanso, dessa alegria, desse privilégio, Senhor, de sermos chamados filhos de Deus em Cristo Jesus. Prepara o nosso coração para essa hora, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.